Olá, você que acompanha o Minutos de Argumentos aqui pela TV Araucária ou então pelo nosso site, o www.guarapuavatube.com.br. A cada programa a gente traz aqui debates, assuntos de interesse da nossa população, seja ela no nosso município de Guarapuava, no estado ou no país. E hoje um dos assuntos, eu acho que nós temos aqui para discutir com o professor Cláudio, com a Luana e com o professor Francis, é a presença da Igreja Católica na política, principalmente depois das declarações do Santo Padre, o Papa Francisco, que veio ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude e deixou praticamente uma exortação aos jovens que sejam revolucionários e discutam a política. Professor, isso com certeza é uma afirmação muito forte de um Papa latino-americano que tem na sua história uma história política. Parece que era tudo o que as pessoas esperavam de um Papa engajado, de um Papa simples, de um Papa que assumisse um posicionamento, diferentemente de outros papas, né? De outros pontificados. Mas não foi nenhuma surpresa. A expectativa da vinda dele ao Brasil já se cogitava a possibilidade dele se manifestar efetivamente. Até porque as manifestações aconteceram no período anterior à vinda dele. A opinião pública, então, já esperava o que o Papa vai dizer sobre política, o que o Papa vai dizer sobre fé e política, o que o Papa vai dizer sobre igreja e política, né? Então não foi nenhuma novidade, no meu entendimento. Luana, você participou das manifestações e depois participou da Jornada Mundial da Juventude. O que deu para perceber? Então, como o professor falou, a gente esperava alguma fala do Papa nesse sentido, mas todos que puderam acompanhar os pronunciamentos do Papa em todos os momentos, acho que ele é uma figura assim que encantou a todo mundo, não só os católicos, e mesmo com esse jeitinho dele assim mais simpático, ele deixou o recado, né? Ele teve vários encontros. Então eu separei algumas frases, algumas falas dele assim em vários encontros. Uma delas é no encontro dos jesuítas, com os jesuítas, que é a congregação dele, né, que ele falou assim, nessa temática, né, da política: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Nós cristãos não podemos brincar de ser Pilatos, lavar as mãos. Devemos envolver-nos na política, porque a política é uma das formas mais altas da caridade, porque procura o bem de todos. Os leigos cristãos devem trabalhar em política. Você pode dizer, não é fácil, mas eu lhe digo, não é fácil ser padre e nem ser papa. Então, a política é demasiadamente suja. Mas será que a política é suja porque os cristãos não se envolveram com o espírito do Evangelho? É fácil dizer que a culpa é desse, ou daquele, ou daquilo. Mas daí eu pergunto para você, e o que você fez? Trabalhar para o bem do coletivo é o dever do cristão. Te convido a fazer a diferença na hora de escolher o candidato que receberá o seu voto. Então esse foi um dos primeiros encontros que ele teve aqui no Brasil e já deu o recado, né? A maioria do pessoal assim que fala, não, igreja não tem nada a ver com política. Então a gente já pode começar com essa daqui. Outra coisa foi no encontro com os voluntários, que ele falou pra gente assim, no finalzinho da tarde, dia 28, assim. Ele perguntou se os jovens acreditavam que o mundo estava perdido. Todo mundo falou que não, né? Ele falou, então, eu confio em vocês. Como você falou, sejam revolucionários. Vão contra a corrente, não aceitem o que as massas dizem, e vão contra a corrente e mostrem ao rosto jovem da igreja que as coisas não estão certas, mas vocês são a esperança. Foi muito interessante. Rebelem-se, ele falou. Bem interessante. E nessa mesma tarde, quando ele foi embora, ele teve uma despedida com todos os políticos no Galeão, né? E ele falou assim para os políticos: o futuro exige de nós uma visão humanista da economia e uma política que consiga cada vez mais e melhor a participação das pessoas. Evitem o elitismo e erradiquem a pobreza. Que não falte a ninguém o necessário e se assegure a todos a dignidade, a fraternidade e a solidariedade. Então deixou o recado para todos aqueles políticos lá que estavam a maioria para puxar o saco, sinceramente, né, para aparecer do lado do Papa. Possivelmente pensando em usar essas imagens em proveito político, em eleições, em propagandas, alguma coisa. Mas foi muito interessante. Outra coisa, vamos ligar para esse pessoal que fala que igreja não tem nada a ver com política, é que tem aqui, eu estou com o IUCAT aqui na mão, só que tem o Catecismo da Igreja Católica. Isso daqui foi uma sacada muito boa do Papa Bento XVI, na jornada anterior de Madrid. Que como o Catecismo da Igreja Católica é muito extenso, que dá para saber, ele é bem grosso assim, e é chata a leitura, ele pediu para várias pessoas traduzirem uma linguagem do jovem.
Por quê? Para que os jovens pudessem conhecer a igreja que eles fazem parte. E tem, na parte do Catecismo da Igreja Católica, a doutrina social da igreja, separei aqui um item para a gente ver, que fala justamente disso. É o item 440, que é uma pergunta, então. Devem os cristãos ocupar-se da política e da sociedade? A resposta: é uma missão dos cristãos leigos empenhar-se em política, na sociedade e na economia com o espírito do evangelho, de amor, da verdade e da justiça. Para tal, a doutrina social da igreja oferece-lhes uma clara orientação. Então, quem fala que igreja não tem nada a ver com política, ou não conhece nada de igreja, ou nada de política. Eu vejo que as pessoas ainda, o termo política ainda causa-se uma certa repugnância, como se fosse algo negativo, né? Então, essa má interpretação do que seria política, né? E coisa que, se a gente olhar a própria Bíblia, né, desde do início dos primeiros livros, ela tenta fazer um controle, uma maneira de manifestar um poder de controle na sociedade, né, de organização na sociedade, através de uma política da época. Era uma política patriarcal, né? Não era bem o termo política, né? Uma forma de poder. Mas o que manifesta na Bíblia, se a gente olhar o Antigo Testamento, é uma preocupação de um Deus, né? Essa crença que você tem, com o povo. E instituiu, inclusive, leis para que o povo se organizasse como? De forma política. Então, levando por esse viés, eu acredito assim que a fé e a política, elas sempre, pelo menos nas religiões cristãs, né, que tem a Bíblia como fundamento, como o livro que fundamenta, ela sempre participou da política de uma forma ou outra. Não como conhecemos hoje a política, né, mas ela sempre esteve preocupada com a questão do poder, né. E eu não vejo nada errado a questão das igrejas se envolverem em política, porque a política ela visa o bem comum. Ou seja, aquilo que é bom para todos, para o público, né? Então, tem que ser assim. Um debate interessante que a gente vai continuar no próximo bloco, falando sobre a importância da presença da igreja dentro da política. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera. Pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Voltamos com o segundo bloco do nosso Minutos de Argumento, falando hoje sobre a importância da presença da igreja cristã dentro da política. A gente debateu aqui no primeiro bloco falando sobre essa presença do Papa, as discussões em torno da política e o que ele falou sobre isso. Lembrando que você pode acessar esse vídeo também no www.guarapuavatube.com.br. Professor, se ser cristão é lutar por igualdade e justiça social, ser cristão é se envolver-se na política, então. Com certeza, de uma forma aberta, plural, sem ser ortodoxo, sem ser fechado. Não é nem ecumenismo, é muito mais do que isso. É uma coisa bastante alargada. Há espaço para todos. Então a gente pode usar uma expressão guarda-chuva, a cristandade. A cristandade é um termo que acolhe todas as pessoas cristãs, né? Porque nós temos uma vinculação, eu pelo menos, ao cristianismo, né? Então não existe ali uma parte apenas. Aí que as pessoas nos cobram. A igreja assumiu um posicionamento de uma sigla partidária, seja aqui no Paraná ou no Brasil, não deveria, não é o correto. Pode ser que no momento há uma aproximação com este e pode ser que amanhã uma aproximação com outro. Ou seja, não há uma passagem direta do evangelho para um partido político. O que há é a possibilidade de fazer com que as pessoas que têm esse espírito cristão,
sejam motivadas a optar por programas que mais se assemelham à prática da justiça cristã, da justiça social cristã, né? Então não há uma obrigatoriedade e não deve existir. Ninguém é obrigado a estar vinculado a um partido específico. Então nós precisamos sempre bater nessa tecla no sentido de que há espaço para todas as pessoas, né? E eu penso que a Escola Diocesana de Fé e Política está cada vez mais caminhando nessa direção, para acolher ali evangélicos, adventistas, né? Pessoas agnósticas, até mesmo pessoas céticas, né? Desde que considerem a possibilidade de uma justiça, né? Porque não existe justiça sem estar vinculada à justiça social. Não existe justiça pura. Existe justiça numa sociedade, né? E as disciplinas que são arroladas ali, da qual você participa, da qual a Luana participa, o França já participou, são disciplinas, né, que tentam formar um conceito de que as pessoas não devam ficarem apáticas, ou como a Luana colocou ali, né, Pôncio Pilatos, se omitir, não se misturar, lavar as mãos, né? Então eu penso que Guarapuava está na vanguarda. A Diocese de Guarapuava, em relação a outras dioceses, está numa posição vanguardista. Com certeza. E como que tem sido esse segundo módulo, essa volta de mais esse módulo na Escola de Fé e Política aqui em Guarapuava, Luana? Então, acho que até você poderia falar um pouquinho mais, né, Luana, que você está participando de todas as aulas. A escola agora, no segundo módulo, o professor Cláudio é um dos professores, a matéria é Forma e sistemas de governo. Pois é, também tem o professor Arthur, que é do orçamento público, e agora o professor João Paulo, que é ética cristã. E o pessoal comenta muito e tem gostado muito das aulas. Tem coisas que eles ficam, nossa, não sabia que era isso. A casa está cheia, né? A casa está cheia. A casa tá cheia. Acho que é uma das edições que está tendo a maior participação do público, lá da Palmeirinha mesmo, né? Tá vindo bastante gente, Prudentópolis, Foz do Jordão. A maioria do povo, assim, tipo, vem de longe mesmo. Boa Ventura também tem um pessoalzinho. Prudentópolis e Palmeirinha são a maioria do pessoal que vem de fora. Mas a Escola de Fé e Política está na sua 4ª edição. Ela oferece curso de Ciência Política, né, sobre essa ótica cristã. A primeira edição, organizada dessa forma, foi em 2007, terminou em 2008, e agora a gente está no segundo módulo da 4ª edição. Só que antes, a escola já se organizou em 2002, acho que em janeiro mais ou menos, e esse grupo que deu resultado a essa escola hoje, que tem todo o apoio do nosso bispo diocesano. Até na abertura do módulo ele fez uma fala, pontuando várias coisas até que o Papa falou, a posição dele enquanto igreja de Guarapuava, né? E já deixou o recado também, né, para o pessoal sobre qual é a participação. Só que também é interessante a gente comentar, só voltando um pouquinho no Papa, que ele fala assim, tipo, não é a igreja se envolvendo, não quer dizer que eu vou dizer que o padre lá da tal comunidade tem que sair candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a governador. Não, são as pessoas, são os cristãos leigos. O padre já tem a função dele, que é cuidar daquele coletivo ali, né? Não deixa de ser um papel político também, né? Mas não necessariamente isso. Mas o curso de Fé e Política, eu acredito que quem participa só tem a ganhar, né, Cris? Isso, eu também já participei, né? Já, inclusive, fiz parte fui secretário do curso. E também existem cursos nesses moldes em todo o Brasil. Então não é um movimento só aqui, não. Ele tem nacional. Isso, existe a Escola Nacional, né, de Fé e Política. E é interessante que dos mais diversos lugares do Brasil, às vezes lugares assim que você nem sabe que existe, tem uma comunidade, tem um grupo de pessoas que está desenvolvendo atividades, né, mais ou menos nos moldes como acontece aqui. O diferencial que aqui, que tem a Unicentro, que faz parceria, né? Então as pessoas que participam também, elas também têm o seu certificado, né, pela Unicentro, emitido pela Unicentro. Isso que o Francis falou é interessante, que lá no Nacional, né, do Fé e Política, a Escola Diocesana de Guarapuava é referência para todo o país. E até aqui da região sul é uma das mais atuantes. E o mais interessante disso é que a gente comenta
sobre a participação pública, a participação política dentro sendo candidato muitas vezes, sendo vereador, sendo secretário, sendo prefeito, tendo um cargo público, sendo um agente público, mas talvez o mais interessante seja a noção, enquanto cristão, de participação política mesmo, lá no bairro, como uma liderança, como um presidente da associação de moradores, ou então como uma movimentação, né, mesmo, né, professor? Eu penso que o fato da pessoa acordar politicamente para saber escolher entre um candidato e outro, saber escolher o que é melhor e o que não é necessário para o seu bairro, para o seu distrito, é o que mais importa, talvez. Eu acho que a grande missão desse espaço chamado Escola Diocesana de Fé e Política, que tem um curso legítimo, um curso de extensão de ciência política, é defender a política, dizer que ela pode ser boa, que ela não é totalmente ruim. Os homens fazem dela uma coisa nociva, mas a política em si, ela não está associada a poder. Me parece que o problema não é a política, é o uso da política para o poder. Eu costumo dizer que o problema é o divórcio entre política e poder. Ou seja, o poder está muito acima da política. E aí a política virou um instrumento apenas para se chegar ao poder. Bom é quando a política liberta, quando ela pratica a igualdade, quando ela pratica a justiça. Agora, ela não deve ser usada estritamente apenas para chegar a um patamar e dali ter benefícios, né? O próprio Papa tem uma frase aqui, vou usar aqui a expressão da Luana, né? Que eu achei bastante interessante e comentava ali também com os colegas. Não é ruim quando a religião dialoga com o poder político. O problema é quando se associa a ele para fazer negócios por debaixo do pano. Quer dizer, o problema é quando a política deixa de ser sujeito e passa a ser uma coisa do poder, né? Então, eu acho que nosso papel aqui é fazer com que mais pessoas ocupem esse espaço. Porque se esse espaço não for ocupado por pessoas de bem, engajadas com a coisa pública, com o cristianismo, ele pode ser ocupado por picaretas, por pessoas extremamente mal intencionadas e que daí jogam as pessoas para fora da política. As pessoas ficam com náusea da política, têm ojeriza da política. E o nosso papel é o contrário, é fazer com que as pessoas vejam dignidade na política. Eu sei que parece até um paradoxo, né? Falar em dignidade e falar em política. Mas esse é o papel desse espaço importantíssimo. Que gera muita discussão também. Isso que nós vamos debater no próximo bloco, falando mais sobre política, participação cidadã e participação cristã na política. Imobiliária. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna, Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera, pré-vestibulares e ensino médio. Voltamos com o nosso último bloco do Minutos de Argumentos e esse vídeo você também pode ver no www.guarapuavatube.com.br. A discussão de hoje é a presença da igreja na política, a importância de sermos cristãos políticos e atuantes. Uma estratégia interessante é talvez se utilizar, né, desses espaços que são feitos para fazer política. Organizar uma pastoral, por exemplo, da criança, da comunicação, uma pastoral da ação social, uma pastoral da terra dentro da sua paróquia, já passa a ser uma ação política propriamente dita dentro da paróquia. Com vivacidade, né? Linguagem e tecnologia. Me parece que são as duas coisas hoje imprescindíveis para qualquer organização, inclusive a própria igreja, seja ela esta ou aquela. Tem que ter uma linguagem acessível, democrática, limpa e que a seringa chegue na veia. E que seja feita muitas vezes pelas próprias pessoas. Nós tivemos alguns dias a concentração e a organização aqui de uma oficina
da Pastoral Diocesana da Comunicação, o Encontro Diocesano da Pastoral da Comunicação, justamente para fortalecer isso, para capacitar lideranças da igreja ligados às pastorais da comunicação, para organizar blogs, para organizar textos jornalísticos, fazer fotos, organizar muitas vezes programas de rádio ou então boletins da sua paróquia para poder transmitir isso para toda a cidade. Ações das paróquias, porque tem muitas ações políticas muitas vezes. Sim. Hoje nós vemos uma presença muito forte de alguns setores da comunidade, de algumas lideranças da comunidade, sugerindo ações para o poder público mesmo, né? Interessante. E tudo isso precisa ser divulgado para toda a cidade, né? Perfeito. É isso? Falando em pastoral, assim, eu lembro, como no caso, quando eu era um pouquinho mais nova, a gente tinha a Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude, em questão de participação política, eu poderia dizer que até é uma referência. Ela é mais ligada a uma ou outra sigla partidária, que não é o caso, mas infelizmente aqui na nossa cidade, Guarapuava, ela se acabou. Não sei o que aconteceu com as lideranças, foram casando, sei lá, se mudando e não formaram outras lideranças, se acabou aqui na diocese. O que a gente tem hoje é o setor juventude, só que o setor juventude trabalha com outra dinâmica, né? Não é uma pastoral, é um setor que agrega todas as partes de jovens. O Lua falou da pastoral da comunicação, que é muito importante, né? Além de divulgar as coisas da comunidade, pode ser um veículo muito importante dessa formação e dessa informação política para toda a comunidade, não só através da internet, mas o boletim impresso, né? Que eu acho que é bem interessante, porque a gente tem diversas realidades, né? Assim como na matriz tem o acesso à internet todo mundo, pode ser que lá na comunidadezinha do interior nem luz tenha, mas o boletim impresso vai chegar. Hoje também eu faço parte da equipe de comunicação do setor universidades. Isso está ligado à pastoral universitária. Aqui, na Diocese de Guarapuava, a gente não tem pastoral universitária. O que a gente tem é uma paróquia universitária, mas que não faz um trabalho com os universitários ainda. Está caminhando para isso. A gente tem o padre João Rocha, né, que é quem vai na Unicentro, conversa com os alunos, faz a celebração eucarística. Um trabalho muito bom, por sinal. Sim, e tem o GOL, né, que é organizado por acadêmicos mesmo, que é o Grupo de Oração Universitária, que funciona tanto no campus Santa Cruz como no campus CDTEC, que também é uma dinâmica de oração muito interessante. Mas falando do setor universidades, a nível nacional, a gente tem um site que é www.universitarioscristãos.com.br. Que você é responsável. Sou uma das responsáveis. A gente tem um representante em cada região do país. Nós somos em 5 só, para dar conta do país inteiro. Mas é muito interessante. Vocês podem acessar depois e ver, tem um dos nossos textos que foi mais acessado, é justamente esse das mobilizações, que é o que interessa ao público universitário, né? Até o nosso novo slogan é assim, Universitários Cristãos, sua voz, sua vez. Então a voz e a vez é sua, para que você possa dizer aquilo que te interessa, aquilo que não te interessa, o que está certo, o que não está certo, nesse espaço que é teu, né? Na universidade, geralmente, as críticas, né, só se preocupam em se passar a técnica, os conteúdos e tal, esquece seu lado humano, a pessoa. E a pastoral caminha justamente nesse sentido de, digamos, humanizar um pouco as universidades, né? Que por mais que sejam um discurso de humanas, só se preocupem em se passar conteúdo, esquece que tem pessoas, né? Parte da evangelização. Fora isso, acho que é isso aí mesmo. E como é que está lá, Francis, na escola? Os alunos têm uma religiosidade ou são alunos secularizados, para não falar outra expressão? O que eu vejo, assim, a juventude, ela está se distanciando cada vez mais da religião, pelo menos, assim, uma grande parte. E tem uma parte que está digamos, se engajando mais, com mais radicalismo até, né? Mas é discutido, eu discuto com os alunos a questão até do envolvimento da igreja e das igrejas. Porque eles têm, o que aparece é o seguinte, a Igreja Católica está se envolvendo em política e os próprios católicos muitas vezes acham isso negativo. Tá? A igreja e política não devem se misturar. Eu acredito que não deve se misturar como tomada de poder, mas como influenciar para aquilo que é bom para a sociedade. Eu acho que é legítimo, isso, né? Daí os alunos mesmo me questionam, como que pode a igreja, né, se manifestar a favor de política, isso, aquilo. Daí eu cito para eles, mas não é só os católicos,
né? Vamos ver, os evangélicos não têm os deputados não têm uma bancada, e porém muito forte. E é uma bancada ativa, atuante, onde eles mesmos se oferecem, se lançam, né, à representatividade. O que temos que ver também que a política não é só o ser representante, mas é a pessoa que se preocupa com a coisa pública, né? Prestando uma expressão aí do Foucault, para dar uma contribuição acadêmica aqui também para o nosso programa, é que o poder às vezes é invisível, né? Ele não está com quem a gente acha que está. Porque o que o Foucault diz? Quem que governa o meu comportamento? Nem sempre são as normas, nem sempre são as regras, nem sempre é a hierarquia. Mas alguém está, como se houvesse um magnetismo, né, me conduzindo nessa direção. Quer dizer, o poder, ele oscila. Ele está aqui, está ali, volta para cá, vai para lá. Tá? Então ele não está no Vaticano em si, na Casa Branca, no Palácio do Planalto, no gabinete. Ele opera em várias modalidades, né? Com certeza. E o mais interessante talvez seja ainda encontrar esses locais para participação, né? Hoje a gente pode citar alguns locais dentro das próprias igrejas que discutem desde ações sociais dentro da igreja, né? A gente discute tanto ser solidário, utilizar mais da humildade, ser mais humilde, ser mais solidário. Mas será que ser humilde e ser solidário não é a gente pensar um pouco mais sobre a importância da discussão política, de igualdade, de justiça social, de solidariedade mesmo às ações da cidade, né? E se tornar um pouco mais político na cidade a partir disso? De se manifestar, né? Eu acho que a manifestação é importante, ninguém pode se omitir. Deve assumir um posicionamento em prol da coletividade. Professor, como que você vê isso dentro da escola hoje? A juventude, ao mesmo tempo, consegue associar, assimilar essas questões? É um pouco complicado, porque eles vêm de casa já com o preconceito, né? Da velha política. Uhum. Então, você colocar que a política ela está sofrendo uma transformação é difícil. Tá? Mas há a abertura para grandes discussões, a juventude está mais preocupada politicamente do que eram os nossos pais, digamos assim. Mais uma discussão enriquecedora aqui. Obrigado a todos. Obrigado, professor Francis, Luana, professor Cláudio. Ficamos por aqui com o nosso Minutos de Argumentos e voltamos sempre trazendo os principais debates aqui para a gente debater, apontar soluções ou então refletir sobre alguns temas como foi o de hoje. Você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br.